Olá, colega médico. Meu nome é Marconi Moura, sou diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e hoje nós vamos entender um pouco sobre a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Quem vai nos explicar é o advogado e professor Dr. Gustavo da Mata, do escritório Malta e Carvalho da Mata Advogados, especializados em direito tributário e parceiros do Sindicato dos Médicos na assessoria aos médicos filiados. Uma boa aula. Olá, saudações. Eu sou Gustavo da Mata, advogado tributarista, e vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Reforma tributária, sem dúvida alguma, é um assunto de extrema importância para todos os brasileiros, ricos, pobres, pessoas físicas, pessoas jurídicas, porque a modificação na tributação com certeza influenciará nos custos das pessoas físicas e jurídicas e, por sua vez, repercutirão no preço de mercadorias e serviços que são adquiridos por toda a sociedade. Há algumas críticas acerca da reforma tributária, em virtude da forma como apresentada, em virtude do momento que estamos vivendo. Será que este é o momento para se tratar de tributação no âmbito do Congresso Nacional? Momento em que estamos vivendo uma grave crise política, uma grave crise institucional e uma grave crise sanitária? Será que os debates estão sendo satisfatórios? Debates que são de extrema relevância para um assunto tão importante? Observem que, no que tange às modificações da tributação sobre a renda, o projeto de lei do qual falaremos daqui a pouco teve a sua tramitação extremamente acelerada no âmbito da Câmara dos Deputados. Uma outra crítica que se apresenta se relaciona à apresentação da reforma tributária antes da conclusão de uma reforma administrativa. Reforma administrativa que influenciará nos custos do Estado. Dessa maneira, nós deveríamos primeiro ter uma definição nos custos do Estado, para depois debatermos acerca da tributação que custeará os custos do Estado. E, por fim, a apresentação fatiada da reforma tributária ela enfrenta críticas na medida em que hoje estamos discutindo, por exemplo, a tributação do consumo e a tributação da renda, sem saber o que será apresentado pelo governo para discussão e modificação no futuro. Deveríamos discutir a reforma tributária como um todo e não somente de forma fatiada, como está acontecendo no âmbito do Congresso Nacional. A primeira fase da reforma tributária se refere a modificações na tributação do consumo e a segunda fase se refere a modificações na tributação da renda. Embora se refira a uma segunda fase, essas modificações à tributação da renda estão sendo mais aceleradas e nós já temos aprovado no âmbito da Câmara dos Deputados o projeto de lei 2337 de 2021, do qual falaremos a partir do próximo slide, e projeto de lei esse que, portanto, já foi enviado para apreciação e aprovação pelo Senado Federal. É claro que o Senado Federal poderá modificar esse projeto de lei, mas vamos analisar o que ele contempla. Este projeto de lei 2337, ele tem por principal objetivo a tributação dos lucros e dividendos distribuídos aos sócios. Como ocorre a tributação dos lucros hoje na pessoa jurídica? A pessoa jurídica hoje, ela paga 15% de imposto de renda, de RPJ, sobre o seu lucro apurado. Este percentual poderá ser reduzido para 8%. A título de contribuição social sobre o lucro, a pessoa jurídica hoje paga 9% sobre o seu lucro. Percentual esse que poderá ser reduzido para 8%, desde que haja a extinção de alguns benefícios fiscais relacionados a algumas contribuições federais. No que tange ao adicional de imposto de renda de 10% sobre a parcela do lucro que ultrapassa R$ 20.000 no mês ou R$ 60.000 no trimestre, esse adicional do imposto de renda continuará sendo tributado da mesma forma, a alíquota de 10%. Por sua vez, embora tenhamos, então, inegavelmente uma redução na carga tributária da pessoa jurídica, incidente sobre o seu lucro, aquela parcela do lucro que é distribuída aos sócios, que hoje não é tributada, é isenta de imposto de renda, ela passará a ser tributada à alíquota de 15%. Essa tributação
do lucro distribuído aos sócios, dos lucros e dividendos distribuídos aos sócios, a alíquota de 15%, ela é definitiva na fonte, sendo retida, portanto, pela pessoa jurídica. Há algumas isenções previstas no projeto de lei 2337. A primeira isenção se refere ao lucro distribuído por empresa optante do Simples Nacional. As empresas optantes do Simples Nacional, quando distribuem lucros aos seus sócios, elas não deverão reter o imposto de renda na fonte, já que este lucro ou dividendo está isento do imposto de renda. Continuará isento do imposto de renda. Da mesma forma, aquele lucro distribuído por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, aquelas empresas cuja receita bruta não ultrapassa R$ 4.800.000 no ano, desde que ela seja pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, estes lucros e dividendos também continuam isentos do imposto de renda. Da mesma forma, continuam isentos do imposto de renda os lucros distribuídos entre empresas do mesmo grupo empresarial, desde que cumpridos determinados requisitos. Essas isenções são interessantes, mas quando se trata de uma empresa tributada pelo lucro presumido, que não seja micro ou pequena empresa, ou de uma empresa tributada pelo lucro real, ainda que ela seja uma micro ou pequena empresa, nestes casos nós teremos a incidência do imposto de renda sobre o lucro distribuído aos sócios. Haverá, portanto, aumento ou redução na carga tributária efetiva e total sobre os lucros apurados? Em alguns casos nós temos redução, como no caso, por exemplo, da microempresa ou empresa de pequeno porte tributada pelo lucro presumido. Podemos ter uma redução, conforme simulações que fizemos, em até 8%. Em outros casos, como por exemplo, no caso das empresas optantes pelo lucro real, não importa o seu porte, e também no caso da empresa optante pelo lucro presumido, que não seja uma micro ou pequena empresa, nós teremos uma majoração na carga tributária em algo em torno de 3 a 4%. O projeto de lei, ele também atualiza aquela tabela de imposto de renda da pessoa física, tabela essa que não incide sobre os lucros e dividendos. Já falamos que os lucros e dividendos são tributados de forma definitiva na fonte a 15%, mas essa tabela ela se aplica sobre rendimentos em geral recebidos pela pessoa física, como os rendimentos do trabalho assalariado, como o prolabore recebido pelo sócio. Essa tabela é atualizada em todas as suas faixas e podemos citar que a faixa de isenção, que hoje observa um limite de R$ 1.903,98, esse limite é majorado para R$ 2.500. As alíquotas continuam as mesmas e os valores de dedução fixa também foram atualizados. Um ponto interessante se relaciona à possibilidade de opção pelo desconto simplificado na elaboração do imposto de renda da pessoa física, da declaração de imposto de renda da pessoa física. Nós sabemos que hoje a pessoa física, ao elaborar a sua declaração de imposto de renda, quando ela não tem muitas despesas com médicos, por exemplo, ela pode optar pelo desconto simplificado de 20%. Esse desconto simplificado continua existindo, mas ele estará sujeito, se o projeto de lei for aprovado, ao limite, ao teto de R$ 10.563,60. O projeto de lei 2337 de 2021, ele traz outras novidades, algumas novidades relacionadas à tributação de investimentos, de fundo de renda fixa, de fundos imobiliários e valores mobiliários, as quais não trazíamos nessa apresentação por fugir do seu escopo. Temos também a possibilidade, conforme previsto no projeto de lei, de tributação dos lucros distribuídos a partir de 2022, ainda que se refiram a lucros apurados até dezembro de 2021. E temos também, um ponto positivo, a possibilidade de o contribuinte atualizar o valor dos seus bens na sua declaração de imposto de renda, desde que ele pague antecipadamente o imposto de renda à alíquota de 4% sobre o valor da atualização dos seus bens. Pode parecer estranho o contribuinte pagar o imposto antecipadamente como uma opção que ele deverá exercer
a princípio até abril de 2022, mas isso pode ser interessante porque nós sabemos que a diferença entre o valor da venda de um bem e o valor lançado a título desse bem na sua declaração de imposto de renda, essa diferença, se positiva, ela é considerada como ganho de capital, sujeita à incidência do imposto de renda numa tabela progressiva que se inicia com 15%. Se o contribuinte, agora, até abril de 2022, ele pode atualizar esses bens pagando somente 4%, então sobre o valor dessa atualização, ele terá essa tributação definitiva de 4%. Quando ele vier a vender esse bem no futuro, ele já terá um valor atualizado e, portanto, ele pode até se livrar daquele imposto de renda na alíquota que começa em 15% ou poderá ter uma base de cálculo deste ganho de capital menor. Então, isso é um ponto interessante que consta do projeto de lei 2.337 de 2021. Mas a reforma tributária não se resume na tributação da renda. Nós temos também a tributação do consumo, que representa aquela primeira fase da reforma tributária. No caso da tributação do consumo, nós temos a PEC 45 de 2019 e a PEC 110 de 2019. A PEC 45 de 2019, ela visa extinguir o ISS-QN, o ICMS, o IPI, a PIS e a COFINS. E em substituição a esses tributos, seria criado o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que incidirá sobre operações com bens e serviços em geral. E também a criação do IS, do Imposto Seletivo, sobre operações com mercadorias não essenciais, como bebidas alcoólicas e cigarros. Há uma previsão de transição pelo período de 10 anos do regime hoje existente e do novo regime criado, de forma que durante esses 10 anos o contribuinte continuará pagando ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS e pagará também o IBS e o ISS. Mas nós teremos uma redução do sistema hoje vigente com aumento gradativo deste novo sistema para que não haja um efetivo aumento na carga tributária do contribuinte. Ao menos é o que esperamos. A PEC 110, ela é muito parecida com a PEC 45, mas com algumas modificações, das quais trataremos de algumas delas aqui. Ela também visa extinguir o ISS, o ICMS, o IPI, a PIS e a COFINS, mas ela também extingue o IOF, a CID Combustíveis e o Salário Educação, criando, em substituição a esses tributos, o IBS ou o Imposto Seletivo, conforme explicamos na PEC 45, com algumas modificações que não abordaremos nesse momento. Também há um período de transição, mas esse período de transição é menor, de 5 anos. Algumas outras novidades que estão contempladas na PEC 110 de 2019 se referem, por exemplo, à unificação do imposto de renda da pessoa jurídica com a contribuição social sobre o lucro, à transferência da competência acerca do ITCD ou ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes ou Doações, que hoje é de competência do Estado, ele terá sua competência transferida para a União Federal, que legislará sobre esse tributo, mas cuja arrecadação será destinada aos municípios. E também o IPVA sofrerá algumas modificações. O IPVA, que hoje não alcança a propriedade de aeronaves e embarcações, passará a alcançar, conforme previsto na PEC 110. Mas nós sabemos que uma proposta de emenda à Constituição tem a sua tramitação mais lenta, até porque se trata de uma modificação do texto constitucional, o que demanda um quórum muito maior de aprovação. E o governo federal, visando se antecipar, apresentou um projeto de lei criando a CBS em substituição à PIS e à COFINS. Esse projeto de lei é o projeto de lei 3.887 de 2020 e, como já exposto, ele leva à extinção da PIS e da COFINS e à criação da CBS, Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços em Geral. Nós sabemos que a PIS e COFINS, hoje, elas são tributos, contribuições, que estão sujeitas a uma alíquota, no caso da PIS, de 0,65%
e no caso da COFINS, de 3%, totalizando 3,65%, quando se trata de empresas sujeitas ao regime cumulativo da PIS e COFINS. Em regra, empresas optantes pelo lucro presumido para fins de imposto de renda ou empresas que são tributadas no imposto de renda pelo lucro real, mas que se sujeitam obrigatoriamente ao regime cumulativo da PIS e COFINS. Por outro lado, algumas outras empresas que são optantes do lucro real para fins de imposto de renda e que não exercem aquelas atividades cujo recolhimento é obrigatório no regime cumulativo, essas outras empresas estão sujeitas ao regime não cumulativo de PIS e COFINS, cujas alíquotas são de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, totalizando 9,25% sobre a receita bruta. Pois bem, no caso do regime não cumulativo, nós temos a possibilidade de creditamento relacionado a aquisições anteriores já tributadas pela PIS e COFINS. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que se pretende criar através do projeto de lei 3.887 de 2020, ela também será um tributo não cumulativo, mas a alíquota será de 12%, sendo que a alíquota será de 5,8% para as instituições financeiras. Há situações de incidência monofásica da CBS, ou seja, uma incidência somente na primeira fase da circulação daquele bem, e não haverá incidência nas demais fases da circulação até que aquele produto chegue ao consumidor final. E nós temos algumas hipóteses de isenção dessa CBS. Vamos tratar de algumas. Primeiro, a prestação de serviços de saúde recebidas do SUS. Segundo, a venda de alguns produtos da cesta básica. Terceiro, a prestação de serviço de transporte público. Quarto, a venda de imóveis residenciais a pessoas físicas, desde que cumpridos alguns requisitos. E quinto, atos entre cooperativas e seus associados, com exceção das cooperativas de consumo. São algumas isenções de CBS que são interessantes, mas cabendo observar que as isenções do inciso 1, do inciso 2, do inciso 3 e do inciso 4, elas só se darão por um período de 5 anos. A partir do 6º ano, essas isenções deixam de existir. Observe, então, que nós temos uma considerável elevação na carga tributária das pessoas jurídicas. Saímos de uma alíquota de 3,65% de PIS e COFINS no regime cumulativo, ou de 9,25% de PIS e COFINS no regime não cumulativo, para uma alíquota de 12% sobre a receita bruta, no caso da CBS, caso a CBS venha a ser aprovada. É certo que a CBS é um tributo não cumulativo, permitindo-se o creditamento. Mas vamos pensar nas sociedades prestadoras de serviço, em especial as sociedades médicas ou as sociedades de advogados. Essas sociedades prestadoras de serviços, elas não têm muitos créditos, já que o seu principal custo é custo com pessoal, que não representa crédito nem de PIS e COFINS no regime não cumulativo e nem de CBS, que é um tributo não cumulativo. Tomemos como exemplo uma sociedade médica cuja receita bruta é de R$300 mil no mês e cujas aquisições e contratações sujeitas hoje ao PIS e COFINS ou no novo regime sujeitas à CBS representam R$60 mil naquele mês, com R$140 mil a título de despesa com pessoal. Essa sociedade médica, no regime atual de PIS e COFINS, se ela for tributada pelo regime cumulativo, ela pagará a título de PIS e COFINS R$10.950, representando uma carga tributária efetiva de 3,65% a título dessas duas contribuições. Se ela for tributada pelo regime não cumulativo, ela pagará R$22.200, representando, em virtude dos créditos, uma carga tributária efetiva de 7,4% sobre a sua receita bruta. No caso do novo regime, da CBS, essa sociedade médica pagará R$28.800, representando uma carga tributária efetiva de 9,6% sobre a sua receita. Indiscutivelmente, nós temos então uma grande elevação da carga tributária, que obviamente será repassada para o consumidor daqueles serviços.
Dessa forma, terminamos a nossa breve apresentação sobre o que está sendo tratado no Congresso Nacional acerca da reforma tributária. Estamos à disposição para esclarecimentos através do e-mail gustavodamata@mcmadvogados.com.br ou através do telefone 3462-2082. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Gustavo. Mais uma excelente aula e deu para a gente perceber quão complexos são os temas no campo do direito tributário. Por isso, o CIMED-MG tem parceria com Malta e Carvalho da Mata Advogados para disponibilizar aos seus médicos filiados, sem custo, orientação nesses temas. Então, entre em contato com o nosso departamento jurídico e agende um horário. Até a próxima!